Olá, bom dia para você. A ambliopia é uma disfunção que acontece quando existe a redução da capacidade de visão em um dos olhos, que não se desenvolveu da maneira correta. A ambliopia também é conhecida como síndrome do olho vago ou do olho preguiçoso. Ela afeta uma pequena parte da população, geralmente crianças até os 7 anos de idade. E os pais precisam estar cientes desse problema, porque a ambliopia precisa ser tratada ainda durante a infância. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre oftalmologia. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Você pode sintonizar também pelo site culturabrasil.com.br e pode enviar suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da Cultura, o cemais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o doutor Vilmar Silvino, oftalmologista e diretor do Centro Oftalmológico Pacaembu. Doutor Vilmar, muito obrigada, por aceitar novamente o nosso convite. Muito obrigado a você por nos permitir divulgar coisas da oftalmologia. Agradecemos muito. Olha, a ambliopia é uma das principais causas de cegueira na infância. Se for tratada, a criança pode recuperar totalmente a visão. E para evitar que a ambliopia seja um problema, a solução é se prevenir. Será que agora vai diminuir? Vamos ver? Desde os 2 anos, o Júnior faz tratamento para curar a ambliopia. Ele tem o que os médicos chamam de olho preguiçoso. Um dos olhinhos dele não consegue atingir, sem ajuda médica, o potencial de visão esperado. Então ele usa tampão e óculos desde muito pequeno. Quando ele fez 5 anos, acho que ele começou a sentir que a visão dele começou a embaçar, que ele caía, ele corria dentro de casa, ele trombava nas coisas. A ambliopia se manifesta na infância, geralmente nos 6 primeiros anos de vida. Com o tratamento, que deve ser realizado até os 8 anos, a criança tem possibilidade de recuperar totalmente a visão. Sem tratar, pode até ficar cega. Em casa, os pais podem detectar alguns sinais de que a criança não está bem. Sentar próximo da TV, aproximar para a leitura na hora de desenhar, franzir a testa na hora de ver uma televisão, né? Dor de cabeça, principalmente quando volta da escola, no final do dia, à noite, de pequena intensidade, na região frontal dos olhos. Com o tratamento, o menino recuperou 100% da visão. No caso da Giovana, foram as reclamações todos os dias depois que a menina chegava da escola que chamaram a atenção da família. Hoje a menina tem 11 anos, usa óculos e leva uma vida normal. Então eu acredito que o convívio, até o aprendizado dela também melhorou bastante. Para evitar que problemas na visão atrapalhem o desenvolvimento escolar das crianças da cidade, vereadores aqui de Bauru aprovaram um projeto de lei que torna obrigatório o teste de visão em todas as escolas municipais. De acordo com a lei, os pais serão avisados por um comunicado sobre os resultados do teste do filho. A ideia é que as crianças não percam os passos básicos de aprendizagem na escola. O aluno que não enxerga direito, ele não tem muitas vezes a condição de aprender na sua totalidade. Por isso ele não consegue compreender, analisar, interpretar e principalmente enxergar o conteúdo na lousa. Então ele tem um déficit de aprendizagem que o vai prejudicar. Se não for visto e a tempo, corrigido, isso pode levar para o resto da vida a algo que se torna irreversível na aprendizagem do aluno. Doutor Vilmar, nesse caso específico da ambliopia, esses sintomas que a reportagem mostrou, dor de cabeça, eles podem ser confundidos com outras coisas e, de repente, os pais não se atentarem muito ao problema? É isso aí mesmo, quer dizer, a dor de cabeça pode ser de várias razões, desde uma sinusite, até realmente um problema de grau, de necessidade de grau, que tenha como sintomas a dor de cabeça ou a dor dos olhos. O que eu acho mais importante ressaltar, e alguma vez no passado a gente andou lutando muito, é por alguma coisa do tipo que esses vereadores fizeram nessa cidade, tornando o exame oftalmológico obrigatório,
E se você se lembrar, eu me lembro, quando nós éramos crianças e entrávamos na escola, nós passávamos por um chamado exame antropométrico, né? Altura, peso, e também um exame de tomada da acuidade visual. Porém, com um engano, e que eu acho que é importante reforçar isso para o nosso telespectador, para a mamãe, para pai, para a vovó, para o tomador de conta da criança. É assim, a visão só se desenvolve normalmente até aproximadamente 5, 6 anos de idade. Depois disto, raramente, um olho que não esteja desenvolvendo visão, a gente consegue obter 100%. Sim. Então, essa lei está quase perfeita. Bastaria que fosse assim, vírgula, ao entrar no prézinho, na creche, aí seria o lugar... Até quantos anos, hein, doutor? Ideal. Então, se você consegue detectar que o olho não está desenvolvendo visão até os 2, 3 anos de idade, aí a gente vai usar recursos como o do menininho, que nós vimos aí no filme inicial, com um olhinho coberto. Qual é o objetivo daquilo? Este olho que está desenvolvendo visão normal, a gente cobre durante um certo tempo. Esse tempo é também determinado tecnicamente. Este olhinho que é bom fica fechado, nós obrigamos o outro olho a ir procurar a visão. A visão só se desenvolve numa rua de 2 mãos, sabe? O olho tenta enxergar e as coisas tentam chegar no ponto central de visão. Ora, se isto for feito realmente, por exemplo, na creche, e isto a gente insiste muito hoje com os pediatras, e cada vez mais eu tenho recebido no consultório crianças que os pediatras encaminham, porque eles fazem um simples teste que a mamãe pode fazer em casa também. A 3, 4 metros de distância, colocam figuras e aí o mais importante de tudo, cubram um olho e depois cubram o outro. E já vou avisar, a criança é malandra para chuchu, quando tem um olho que não enxerga, ela faz o exame aqui, quando vai fazer aqui, ela dá um jeito de fugir desse tampão. Então ela informa a visão boa nos 2 olhos, quando na verdade quem está enxergando é só este. Entendi. Que na hora de cobrir ela dá um jeito de fugir para poder enxergar pelo cantinho. De qualquer maneira, crianças que não apresentem nenhum sintoma de nascença devem ser levadas à oftalmologia até os 3 anos de idade. Até os 3 anos de idade. Muito importante, viu, doutor? Olha, tem pergunta aqui já da Udilene Souza. Ela diz, o meu filho tem 9 anos e sente dores fortes nos olhos. Ele já foi examinado, né, numa clínica de olhos e não foi descoberto nada. O que pode ser que ele tem, doutor? A região dos olhos, os olhos ficam dentro de uma caixinha que tem a forma de uma pirâmide. Com a base aqui na frente, a pirâmide vai lá para trás. Esta parede desta pirâmide é feita por ossos muito fininhos, atrás dos quais nós temos os chamados seios paranasais. O que é isso? Cavidades na caveira capazes de acumular líquidos e secreções. Ora, estas secreções drenam para o nariz. Uma criança que, por exemplo, tenha alergia, viva com o narizinho entupido, pode ter o fluxo destas secreções diminuído, se não até parado de uma vez, e este líquido acumulado nos seios podem dar uma chamada sinusite, que não obrigatoriamente tem que ser na testa, pode ser atrás dos olhos, em cima, do lado, embaixo dos olhos, ou seja, nas proximidades do olho. E a criança, por causa de uma alergia, acaba sofrendo desta dor constante ou pelo menos frequente. Um otorrino, então, seria nesse caso? O otorrino seria uma boa indicação para os pais conversarem. A Viviana Coelho escreveu no Face, minha tia tem 74 anos e quando ela acorda, os olhos não querem abrir. Ela precisa forçar com as mãos para abri-los, como se estivessem adormecidos. Ela está preocupada e pede uma orientação sua. Eu estou pensando assim, de cara em 2 possibilidades. A primeira possibilidade é, esta senhora tem uma lágrima mais seca, esta lágrima seca pode provocar como se fosse uma colinha, então a dificuldade é porque ela não consegue abrir
a fenda palpebral. Isto pode ser uma situação. A segunda situação existem pessoas que, especialmente no decorrer dos anos, perdem a tonicidade da musculatura capaz de abrir as pálpebras. Então, ela precisaria realmente fazer uma consulta, porque se essa senhora estiver tendo dificuldade de abrir as pálpebras por falta de estímulo dos músculos elevadores da pálpebra, aí ela precisaria de um cuidado especial. Vamos ver então mais uma informação sobre oftalmologia para ver se é verdade ou se é apenas um mito. Doutor Vilmar, lavar os olhos com água corrente é bom para quem tem olho seco. Isso é verdade ou é um mito? Aí nós precisamos pegar esse lavar os olhos para saber se é molhar as pálpebras com a água ou se é alguém colocando água mesmo em contato com o globo ocular. A lágrima tem uma composição que não é só água. Embora a água seja, sei lá, 80%, 90% do conteúdo do filme lacrimal, o filme lacrimal tem enzimas adequadas, gordura também para proteger a superfície ocular. Então, o ideal é compressas frias com água de torneira ou com água mineral, água de beber. É bom porque umedece toda a região e um pouco penetra, sim, no conteúdo lacrimal. Mas o ideal ainda é o uso de lágrimas artificiais, que você tem hoje na praça aí, com certeza, mais de uma dezena de produtos que simulam o conteúdo de uma lágrima normal. Este é o ideal para manter o olho umedecido. Uma gota em cada olho 2 a 3 vezes ao dia é o suficiente para manter os olhos umedecidos adequadamente. O Inácio Rubens, ele é de Pouso Alegre, né? Lá em Minas, ele quer saber sobre a água boricada, se ela é recomendada nesses casos. Inácio, água boricada é ácido bórico diluído. Então, com muita frequência, você encontra pessoas que apresentam reações alérgicas ao ácido bórico. Então, o camarada fica com o olho umedecido, mas começa a ter umas coceirinhas que ele não consegue entender. Ou alguma coisa esquisita, como sensação de areia. Então, é assim, ó, água boricada e o próprio soro, que também muita gente gosta de usar, não gaste dinheiro à toa. Pega a água que você bebe, água filtrada, água da Sabesp, pronto, e use para umedecer os olhos. Agora, para colocar dentro dos olhos, de novo, o ideal são estes colírios que simulam lágrimas artificiais. O Inácio complementa a pergunta pedindo para que você explique um pouquinho sobre degeneração macular e como evitar esse problema. Ok. O nosso olho tem esta lentezinha transparente atrás da qual está o colorido do olho. Se nós entrarmos aí pelo buraco da pupila e formos até lá atrás, no fundo do olho, nós vamos ver que é uma cúpula e esta cúpula tem uma região especial que é do tamanho de uma lentilha, talvez, e em cuja região do tamanho de uma lentilha, você tem uma outra pequena região do tamanho de uma cabeça de alfinete, que afinal das contas é a zona nobre do olho. É a que consegue ver cores e que consegue ver formas, especialmente formas de objetos menores, que é a chamada mácula. Então, a região macular é a que recebe a maior influência dos raios luminosos quando entram no olho. E existem trabalhos que ainda estão para ser concluídos, estão em discussão, de que o raio ultravioleta provoca degeneração das células desta região macular. Como esta degeneração só se faz ao correr dos anos,
ela é uma degeneração macular relacionada à idade. No passado chamava-se degeneração macular senil. Como ficava muito feio, passou-se a chamar degeneração macular relacionada à idade, que parece tem tudo a ver com o excesso de raios ultravioletas que uma pessoa recebe e que degenera as células que têm qualificação para enxergar. Agora é triste a história, porque como isso dá, em geral, nas pessoas mais velhas, e bem mais velhas, que já são dependentes de uma série de dificuldades de articulação, de andar, etc. e tal, passam a ter também a dificuldade de enxergar. Então, isso é uma coisa dramática, cujo grande mistério é nós não darmos bola para o nosso organismo enquanto nós somos jovens. Então, o excesso de sol nos olhos pode trazer isto lá na frente, quando a gente já não tem mais o que fazer. Cuidados, então, com óculos, O protetores, chapeuzinho né? de Chapéu. pala, o chapeuzinho de pala, a sombra, os óculos com absorção de ultravioleta, que já falamos aqui em outro programa, Sim. estas são medidas preventivas importantes. Olha, a Maria do Carmo Rocha, ela diz, quem tem catarata, existe algum tempo para ser feita a cirurgia? Porque o médico disse que eu tenho catarata, que preciso fazer, mas eu enxergo bem, não me sinto tão incomodada. Eu devo esperar um pouco mais para fazer essa cirurgia? Como chama a nossa amiga? Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, a senhora acabou de nos dar uma aula de modernidade na indicação da cirurgia de catarata. No passado, usava-se o termo catarata madura, e que também ninguém sabia o que era esta história de catarata madura. O conceito moderno é este que a senhora falou. A catarata é um obstáculo dentro do olho. É uma janela que era incolor e transparente, que fica amarela, amarronzada e que vai se tornando ligeiramente opaca ou totalmente opaca. Ora, qual é a indicação moderna? Esta que a senhora falou. Se a senhora está enxergando, se a senhora está levando a sua vida normal, a senhora toca a sua vida sem a cirurgia de catarata. Existiria um caso raro que é uma catarata que está se desmanchando dentro do olho, mas em geral é só uma catarata muito velha que começa a se desmanchar. Um cristalino que esteja, embora amarelo amarronzado, permitindo que a senhora enxergue com o uso eventualmente de lentes, não é para ser tirado, deixa ele quietinho aí. Muito bom, olha, vamos então para as ruas de Belo Horizonte. As imagens são da Rede Minas para ver mais uma dúvida sobre oftalmologia. A pessoa que não tem cuidados com a sua lente de contato, ou dorme com ela, causa alguma doença, alguma irritação nos olhos? Não tirar as lentes antes de dormir. Olha, esse mineirão aí botou o dedo numa ferida seríssima. A preguiça, a correria dos tempos modernos, levam muitos usuários a procurar uma lente de contato que tenha escrito em algum lugar da sua caixinha ou da sua bula, pode dormir com as lentes. Não, não pode dormir com as lentes. Então tire as lentes todas as noites. A lente é inclusive um protetor antidor do olho. Então, se você tiver uma lesão, uma escarificação, uma úlcera da superfície da córnea, você não vai sentir dor com o uso da lente de contato. E se você dormir 2, 3 noites com esta lente, uma bactéria mais agressiva pode inclusive perfurar a córnea, furar o olho. E você vai se dar conta quando você acordar com uma coisa quente, visão meio embaçada, vai ao médico que a bactéria perfurou o seu olho. Mesmo essas modernas, assim, Conversa. gelatinosas, porque Não- essas acrílicas acontecia mais, né? Só que veja, como o sinal de que tem alguma coisa errada é a vermelhidão ou a dor, dor de dente no olho, porque a inervação da córnea é muito superficial. Ora, se você coloca uma carapaça protegendo o olho, você não sente a dor, que é o sinal que vai te fazer ir ao médico ou procurar um socorro para ver o que está acontecendo. Então é assim, jamais durma com a lente de contato.
Cuidado, mamãe, com o seu jovem que chega da baladinha cansado e que amanhã eu tiro. Olha, a Daniela Fernandes, ela disse pelo Facebook o seguinte: eu tenho estrabismo, como a minha mãe e o meu avô. Eu tenho 2 filhos, de 1 ano e 3 anos. Qual a probabilidade deles desenvolverem também isso? Isso. Não se conta em números, se conta em precaução. Toda vez que você tem doença hereditária que já foi carimbada em vários níveis da família, da árvore genealógica, então aí já tem o avô e a mãe. Então tem o bisavô, o avô e a mãe da criança. Não é? Então vá ao médico oftalmologista o quanto antes, porque com um simples teste ele consegue saber a mesma coisa da ambliopia. Se o olho está desenvolvendo visão normal e se ele está na posição normal. A posição normal é alguma coisa muito sofisticada da natureza. Você pode ter os olhos aparentemente paralelos e eles serem 2 milímetros fora da posição. Então, você ou mesmo eu, embora treinado, não temos a capacidade de perceber que aquele olho está ligeiramente fora do eixo. Este ligeiramente fora do eixo tira aquele milímetro capaz de enxergar lá atrás da posição. E este olho não desenvolve visão, como se dizia no começo da reportagem, olho vago, olho mole, olho vagabundo, sei lá, por aí. Tá bom, professor, a gente vai para um rápido intervalo, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Hoje o nosso tema é oftalmologia e você pode continuar enviando suas dúvidas. A gente volta já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é oftalmologia e quem está tirando suas dúvidas é o doutor Vilmar Silvino. Bom, hoje o tema é saúde, nós temos aqui uma notícia importante, viu? Sempre um pedido muito importante. Com o frio e as férias escolares, o número de doadores de sangue diminui nos hemocentros de todo o país, assim como na Santa Casa de São Paulo. Ela abastece 20 unidades de saúde na cidade e tem fácil acesso para quem quiser doar. A Santa Casa fica pertinho da estação Santa Cecília do metrô, mas a doação também pode ser feita em outros hemocentros. Entre no site www.prosangue.sp.org.br. Encontre o hemocentro mais perto de você, faça essa boa ação. Doe sangue para doar vida. Olha, várias perguntas, doutor. Quase final do programa aqui, vamos tentar responder bastante gente. A Carla é de Patos de Minas. Ela diz: eu tenho uma mancha preta que eu só vejo quando olho em locais muito claros ou quando eu estou no sol. O que pode ser? O olho, teoricamente, dentro deve ser totalmente transparente. A parede do olho, no entanto, tem pigmentos pretos. Se esses pigmentos migrarem para o meio da geleia do olho, você pode ter um ponto preto que você olha e ele acompanha o seu olhar. Em geral, não tem nenhuma complicação mais séria, mas seria bom consultar o seu oftalmologista. Kelly Cristina diz: tenho ceratocone no olho direito e uma coceira insuportável nos olhos. Por que isso acontece? Em geral está associado. A córnea, a tal reloginho aqui da frente do olho, ele tem uma forma esférica. É muito comum que a pessoa com alergia coce os olhos sofregamente. Está fazendo pressão sobre a superfície da córnea, deixando essa superfície menos resistente. Então, ela começa a ficar mais frouxa e a córnea, que tinha uma forma inicialmente esférica, começa a ficar cônica, daí o cone. Então, primeira coisa, sempre que for coçar os olhos, e especialmente as crianças que têm alergia, ensinar a coçar o canto dos olhos, seja o canto interno ou o canto externo, eventualmente a borda da pálpebra inferior ou superior da órbita, você sente o osso. Nunca, nunca, nunca a bolinha do olho, especialmente o centro da bolinha do olho. A Silvinha, doutora, ela diz: eu tenho herpes na córnea e com isso eu tenho muitas crises que causam dor. Gostaria de saber se já existem medicamentos
para isso. Os medicamentos para o herpes, que é um vírus bastante potente, são remédios para curar a crise herpética naquele momento. Depois, some e pode voltar. Aliás, é uma característica da doença os surtos de recidiva da doença. São importantes algumas medidas tais como, de novo, manter o olho sempre umedecido, evitar muita luz solar. Também a luz solar provoca o recrudescimento das crises de herpes. De qualquer maneira, o remédio do herpes é para a cura da crise aguda. Doutor Vilmar, finalzinho do programa, vamos falar uma mensagem, deixar uma mensagem aí, que é o tema do nosso programa de hoje, das criancinhas, a necessidade de ir cedo para o oftalmo? Vamos. Por isso eu volto aqui quantas vezes vocês precisarem, porque esta porta é uma porta maravilhosa de divulgação. É assim, crianças, nasceu, tem algum sinal relacionado com os olhos, um pequeno desvio, uma manchinha, um piscar excessivo, especialmente um desvio, leve imediatamente ao médico oftalmologista. Porém, a mensagem agora mais importante. Essa estava na cara, a criança tem alguma coisa, papai e vovó levam logo. A criança normal, aquela que não tem nada de desvio, de mancha, nada. Esta deve ser levada até os 3, 4 anos de idade. Hoje o Pronto Atendimento recebeu o doutor Vilmar Silvino, que é diretor do Centro Oftalmológico Pacaembu. Doutor Vilmar, mais uma vez, foi um grande prazer recebê-lo, viu? Eu agradeço em nome da população brasileira esta coisa que esta emissora faz. Muito obrigada. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. O nosso tema, você sabe, quarta-feira, Previdência Social. Mande suas dúvidas. Bom dia, até lá.